alguns exemplos sobre transformar o ângulo que está em graus em radiano, porque tem duas medidas para a inclinação do ângulo. Então, vamos ver a nossa transformação aqui. A nossa primeira transformação, a gente vai converter aqui o ângulo em radiano. Ele vai estar em grau, a gente vai converter para radiano. Então, o primeiro ângulo que eu trouxe para vocês foi o ângulo de 50 graus. Só testando vocês. Seguinte, pessoal. 50 graus. Qual a fração que vai estar do pedaço do raio na frente desse ângulo? Então, nós seguimos uma regra de 3, que o valor do π, que é o 3,14, ou 3, ele vai estar correspondendo a 180 graus. Então, ele vai chamar de π radiano, que é sobre o raio que nós vamos fazer essa transformação. Eu vou pegar o 150 e colocar embaixo do 180, porque graus a gente coloca embaixo de graus, regra de 3, né? E aí eu vou descobrir aqui em radiano, eu vou chamar de x. Então nós vamos ter essa regra de 3, onde eu vou multiplicar cruzando meio pelos extremos. Vou multiplicar 180 por x primeiro. E aí, quando eu multiplicar 180 vezes x dá 180x. E π vezes 50 dá 50π. Então eu vou ter que 180x vai ser igual a 50π. Como eu quero saber o valor de x, eu vou pegar o 180 e jogar para o outro lado, dividindo, né? Então, vai ficar x igual a 50π dividido para 180. Como o 50 termina em 0 e o 180 termina em 0, a gente divide tudo por 10. Ou seja, aquela cortadazinha dos zeros. E aí nós vamos ficar com 5π, 180 dividido por 10 dá 18. E aí 5π sobre 18 não tem como mais simplificar. Então essa fração corresponde a 50 graus. Então nós temos aqui que a fração de 5π sobre 18 representa 50 graus. Isso aqui é em radiano. Vamos para o próximo exemplo. Próximo exemplo, trabalhando nas unidades ainda de graus e radiano, convertendo 15 graus em radiano, nós vamos seguir a mesma regra. Π radiano vale 180. 15 vai ficar onde? Embaixo de 180, porque graus embaixo de graus. E o x é o que eu vou descobrir. Beleza. Fazendo aqui a multiplicação cruzada, pessoal, 180 vezes x dá 180x e π vezes 15, 15π. Então nós vamos ter 180x igual a 15π. Quero saber o valor do x, tiro 180, como ele está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então nosso x vai ser igual a 15π dividido para 180. Pessoal, o 15 não termina em 0. 180 termina. Então não posso cancelar os zeros, ou seja, não posso dividir por 10. Mas, o que eu posso fazer? Eu posso dividir tudo por 5, porque quando o número termina em 5 ou em 0, ele é divisível por 5. Então 15 termina em 5, divide por 5. 180 termina em 0, divide por 5. Fazendo essa divisão, nós vamos ter o quê? 15 dividido para 5 dá 3, e 180 para 5, pessoal, dá 36. Então nós vamos ficar com 3π sobre 36. Ainda dá para a gente simplificar, porque 3 e 36, todos os dois são divisíveis por 3. Já coloquei o divisorzinho aqui por 3. E aí 3 dividido para 3 dá 1, 1π, e 36 dividido para 3 dá 12, não é isso? Então nós vamos ter que 15 graus, o arcozinho dele vai ficar π sobre 12 radiano. Então essa medida em radiano aqui corresponde à fração do raio em frente do 15 graus. Vamos trazer mais um exemplo para colocar aqui para vocês. 150 agora. 150 é uma abertura maior do que 90 graus. Então, pessoal, 150 graus, transformando em radiano, vou ter aquela regra de 3, π rad vale 180. E aí nós vamos pegar 150, colocar embaixo do 180. E o x aqui embaixo do π. Fazendo a multiplicação cruzada, pessoal, nós vamos ter 180 vezes x, 180x, e π vezes 150, 150π. Então, nosso x é igual a 150π dividido por 180.
divide tudo por 10, cancela os zeros, então nosso x vai ficar igual a 15π sobre 18, dividindo tudo isso por 3, porque 15 dá para dividir por 3 e 18 dá para dividir por 3. Pessoal, tem uma regra muito boa para quando você quer saber quando é que o número dá para dividir por 3, você pega o número de 2 algarismos, ou 3 ou 4 algarismos, você soma os algarismos. Por exemplo, 15 é 1 e 5. 1 mais 5 dá 6. O número 6, como ele é um número pequeno, dá para você ver se dá para dividir por 3. Se o 6 deu para dividir por 3, então porque o 15 dá também. O 18, pessoal, é 1 e 8. 1 mais 8 dá 9. 9 dá para dividir por 3, então o 18 também dá. Então essa regrazinha para dividir números maiores por 3, você faz essa soma dos algarismos e vê se a soma dá para dividir. Se der, então é porque o número todo dá. Então fazendo essa divisão, pessoal, nós vamos ter o quê? 15 dividido para 3 dá 5, 18 dividido para 3 dá 6. Então nós vamos ter 5π sobre 6 radiano, uma fração que está na frente do ângulo de 150. Então 150 graus corresponde a 5π sobre 6 radiano. Muito bem, pessoal, mais uma para nós vermos agora um pouquinho diferente. Pegar e converter 19 graus em radiano. Quanto é que vai ficar essa divisão? Então vamos lá, 180 é pi radiano, 19 graus embaixo de 180 graus. E aí, pessoal, fazendo a multiplicação cruzada, 180 vezes x dá 180x, π vezes 19 dá 19π. Então 180x igual a 19π. Mesma coisa, pego 180 e jogo para o outro lado dividindo, que está multiplicando, então nosso x vai ficar igual a 19π sobre 180. E agora, dá para dividir por quanto? Vamos lá, testar aí o conhecimento de vocês. 19 é ímpar, não dá para dividir por 2. 180 dá, porque é par. 19, se eu pegar 1 e mais 9 dá 10. 10 não dá para dividir por 3, pessoal. Pessoal, aí nós temos o quê? 19, só dá para dividir por 19. 19 é o quê? Primo, é um número primo. É isso aí, pessoal. O número primo só dá para dividir por 1 e pelo próprio número. E nesse caso, pessoal, nós não temos como fazer mais essa divisão. Então, nesse caso, 19 graus vai corresponder a 19π sobre 180 graus. E aí, pronto. Não tem mais como simplificar. Pessoal, é isso aí. Esse foi um conhecimento que eu queria passar para vocês, as dicas. E se gostou, dá aquela curtida. Até a próxima.